Se puder dar um gostei, fazer um comentário e se inscrever, eu agradeço bastante. Vamos começar o relato. Anna Stone teve uma experiência de quase morte aos 38 anos de idade em 8 de novembro de 2016. Eu era uma cientista pesquisadora e trabalhava para o órgão de defesa governamental dos Estados Unidos da América. Já tinha escutado falar sobre experiências de quase morte, mas minha opinião era de que isso era ridículo. Não existe amparo científico, é puro folclore. Eu estava em uma fase de vida muito ruim com minha vida bagunçada, ingeria bastante álcool e meu relacionamento com meu marido era uma relação tóxica. Haviam muitas brigas e incongruências. Eu estava muito estressada e meu ciclo menstrual deu início a um sangramento que parecia não ter fim. Eu brinquei com os meus familiares de que eu iria sangrar até a morte. Fui levada ao hospital e parece que algo tinha se rompido dentro de meu abdômen e tinha perdido metade de meu volume sanguíneo. Eu senti uma tremenda sensação com certeza absoluta de que iria morrer, e meu organismo estava colapsando, e chegou em um limite extremo e em certo momento, fui expulsa de meu corpo. Eu estava calma e indiferente olhando para meu organismo sobre a cama, e vi a máquina que indica a presença de vida começar a fazer o som linear de que eu havia morrido, e eu vi as pessoas na sala tentando me salvar. Estava mais tranquila do que alguém em nirvana meditativo, eu estava em um ponto zero de pensamentos e emoções e nada poderia me incomodar. Mas eu ainda tinha minha personalidade sarcástica e ainda era eu, ainda tinha minha velha personalidade. Eu lembro de pensar que essa experiência não é nada compatível com aquilo que a ciência diz. Estava ocorrendo a continuidade da vida fora do corpo. A ciência não sabe que isso é real. Eu escutei quando um dos médicos disse algo constrangedor e inadequado. Ele disse que em meus registros médicos, tinha informação de que eu era uma viciada em medicamentos e substâncias ilícitas, e que eu era uma pessoa descontrolada no consumo. Quando escutei aquilo eu apenas fiquei indiferente, mas quando eu retornei ao meu corpo, fiquei bastante magoada com o comentário sarcástico do médico. Em um momento eu pensei na minha filha e imediatamente, eu a vejo fazendo uma prova na sala de aula a 100 quilômetros de distância. Eu também vi os meus outros filhos no lugar que eles estavam. A minha consciência e meu espírito tinham um poder de abranger e observar tudo, e não existia tempo nem espaço. Eu poderia ver qualquer coisa na maior das distâncias como se não existisse espaço. Minha filha pequena estava jogando Lego no colégio. Eu vou explicar melhor. Se eu olho para frente, estou dentro do hospital, mas se eu olho para a direita, eu vejo minha filha fazendo uma prova a 100 quilômetros de distância. E se olho para a esquerda, vejo minha outra filha brincando a 25 quilômetros de distância. Minha consciência abrangia todo o espaço. Então, eu me senti sendo transportada para outra dimensão e estava em uma névoa branco-amarelada, e era algo semelhante a um quarto sem paredes. Não vi nenhum túnel, não vi nenhum parente morto. Não tive revisão de minha vida. Não vejo nenhuma figura religiosa, eu só estou sozinha. Eu percebi algumas coisas ao meu redor e senti que eu era enorme, como se eu estivesse em todos os lugares e ao mesmo tempo, não estava em lugar nenhum. Percebi que não tinha corpo, não tinha olhos, não tinha ouvidos. Não era mais aquela velha forma física cheia de limitações. Eu posso ver em 360 graus e posso ver em todos os lados, mas foco sempre em uma direção e vejo com mais clareza no lugar que eu concentro minha atenção. Em nenhum momento eu me assusto, não tenho medo de nada. Então, vejo alguém na minha frente, e parecia alguém com formato físico. Essa pessoa era eu mesma, embora pareça estranho de se ver em uma situação assim, eu permaneci calma. Parecia muito comigo, mas tinha algumas diferenças. Eu percebi que esse outro eu queria falar comigo e recebi uma mensagem telepática. Ela disse que eu retornaria ao meu corpo. Quando ela disse isso foi como se recebesse uma ordem e me senti canalizada, retornando para meu organismo. Fui canalizada para minha estrutura física e entrei nela através do umbigo.
Me vi dentro do túnel e foi doloroso quando eu entrei novamente em mim. Quando penetrei meu corpo foi algo semelhante a estar me afogando na água, eu não conseguia respirar e parecia que uma força estava me segurando embaixo da água. Então eu persisti até chegar à superfície e gerar a capacidade de absorver o ar. Era uma dor misturada com a falta de oxigênio, e isso provavelmente me trouxe de volta para meu corpo. Os médicos tinham conseguido me reanimar e o grande desconforto corporal deve ter me puxado de volta para que ocorresse a reencarnação. Naquele momento eu tentei usar minhas crenças científicas para negar o acontecimento, e então eu fiz várias perguntas aos médicos sobre aquilo que eu tinha visto fora de meu corpo. Perguntei sobre o que eles falaram, e o que fizeram em meu corpo durante a reanimação, e eles confirmaram tudo. Os médicos tinham conseguido me trazer de volta à vida e estavam felizes. Eu perguntei ao médico se ele tinha falado que eu era uma viciada, e que eu tinha um longo tempo de vício. E ele me perguntou como eu poderia ter escutado aquilo se eu estava morta. Então foi comprovado que não era alucinação ou falta de oxigênio no cérebro. Eu percebi que as certezas científicas sobre a ausência de espiritualidade na verdade é um grande equívoco e erro. Os médicos disseram que eu estive morta por 6 minutos. Eu percebi que quando estamos na forma de plena consciência, não temos pensamentos negativos e estamos indiferentes e calmos. Então, eu achei incrível como não me importava com minha família ou carreira profissional, e não tinha mais interesse na minha vida terrena. É um estado de desapego absoluto. Não existe nenhum apego com sua antiga vida corporal, e com seus vínculos humanos. Ao retornar, senti uma vontade imperiosa de modificar minha vida, e abandonar as coisas negativas de minha vida. Abandonei absolutamente o uso de álcool. Eu bebia álcool para aliviar minhas dores emocionais. Depois da experiência de quase morte, eu não conseguia mais me encaixar nas exigências científicas e não conseguia mais me adaptar à vida dedicada à ciência. Então, busquei encontrar outro modo de ganhar a vida, e me tornei professora de jovens problemáticos. Achei isso muito gratificante. Agora eu estou fazendo uma faculdade de psicologia e busco ajudar outras pessoas. A minha experiência de quase morte me fez procurar sair de hábitos negativos, e buscar trilhar novos caminhos tentando ajudar pessoas e interagir mais com elas. Essa foi a experiência de quase morte de Anna Stone. Espero que tenham gostado e se puderem se inscrever, eu agradeço.